Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de Golang. Vamos continuar a nossa implementação da API. Nesta aula nós vamos modificar a implementação da função de cadastrar livro para utilizar o banco de dados. Então vamos começar. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui no Postman primeiro. Queria aproveitar também essa etapa de modificação para adicionar uma validação. Por exemplo, se eu pegar aqui, o que acontece se eu não passar o autor do livro quando eu der o post barra livros? Vamos ver o que acontece. Olha aqui a resposta. Retorna um autor com um livro, né? O autor é em branco. Se eu dar o get, então isso não é algo que a gente queira aceitar. E se não tivesse título, não tivesse nada, também vai ficar o título vazio, né? A gente não quer que adicione recordes no banco de dados com valores vazios. Então, por que isso acontece? Bem, porque quando ele vai aqui na etapa de Marshall, nós temos essa estrutura livro, novo livro, aí ele vai e decodifica os valores que foram passados pelo cliente, mas o cliente não passou nenhum valor, então os valores iniciais de cada campo, né, dessa estrutura serão os valores zero. Porque autor e título são do tipo string, o valor zero de uma string em Golang é a string vazia, né? Por isso que ficou. Mas a gente não quer isso. A gente quer modificar isso, adicionar validação. Se o usuário, cliente, né, fazer um pedido com algum campo requerido que é vazio, a gente tem que mandar uma resposta dizendo: opa, teve um problema aqui, por favor, corrija o problema. Não podemos cadastrar o livro. Tá? Então a gente vai pensar nisso quando modificar aqui a implementação do cadastrar livro. Então vamos começar. Tem cadastrar livro, tá certo. Write header do created, ok. Bem, isso não vai ser bem isso, porque pode ter problema ao cadastrar. Vamos aqui primeiro. Então, o cliente vai mandar o r.body, né? .body. Certo. Do r.body a gente vai ler, né? IOUtil. Se der erro aqui, pode lidar com erro também. Se quiser já fazer isso aqui. write-header http.status bad. Vamos dar o bad request e retornar. Se deu problema aqui a leitura desse r.body. Se não, deu tudo certo, ok. Vai fazer o seguinte, tem um variável novo livro, tá certo? Marshall, body no novo livro, certo? Não vai precisar dessa parte aqui, de criar um novo ID, nem append, porque isso vai ser feito pelo banco de dados. Temos que ter validação aqui, vamos deixar isso aqui por enquanto. Aí vai ter inserção no banco de dados, depois da validação, se der certo. Então vamos ver validação aqui. Bem, então ele vai dar o Marshall no novo livro, na linha 88. Bem, se o usuário não passar os dados que a gente quer requerir, né? A gente quer o autor, vamos começar com o autor. O autor não pode ser em branco. Então vamos lá. Então, se o novo livro, ponto autor, né? Se o comprimento dessa string, vamos usar o len, length, for 0, né? Nós vamos dizer que está inválido. Então, isso vamos dar o write-header, http, status, quais serão os dados aqui?
tem um bad request ou unprocessable entry. Deixa eu dar uma olhada aqui. Firefox. 422 code. Assim que eu queria ver a diferença. Eu sempre quero 422. O servidor entende o conteúdo, tipo de conteúdo. E a sintaxe está correta, tá? Mas não conseguiu processar. Então a gente pode usar esse aqui, porque a sintaxe está correta, né? O usuário, o cliente passou algo que tem sintaxe correta. Mas ele não passou os campos requeridos, né? Tá bom. Então vamos aqui. Voltando ao editor de texto. Unprocessable and... Esqueci o nome já. Entity. Yes. Eu digitei o nome que eu acho que é esse nome aqui, mas para confirmar, vamos lá na página do Golang, tá? Packages, HTTP, né? net/http, nas constantes, index, cadê as constantes? Status. Então tá aqui, 422, unprocessable entity. Vê se eu não fiz nenhum erro de caractere. Tá? E dá o return. Tá, vamos deixar essa validação aqui. Vamos só testar aqui. Vamos aqui no Postman. Qual é o cadastrar? Se eu tirar o autor ou se eu digitar vazio. Tirar o autor. Send. Opa, deu 201. O que será? Porque essa linha aqui, linha 80, a gente tem que tirar. Depois eu deleto, eu comentei a linha 80. Então ele leu, tal e tal. Vamos ver aqui de novo. Tá? 422. Anote que não tem nenhum erro aqui na resposta. Deveria ter uma resposta boa também, então. Poderia também adicionar aqui, vamos ver, JSON, new encoder, W, encode, uma mensagem aqui. Você poderia criar uma estrutura para o erro, né? A mensagem de erro da resposta. Vamos ver aqui. Se eu botar só uma... Criar aqui em cima. Linha 20, vou criar type. Resposta que tem erro, contém erro. Com variável, sei lá. Vamos dizer... Resposta com erro. Não sei o nome, bom nome aqui. Struct. Aí vai ter, vamos dizer, erro do tipo string. E no JSON queremos que seja em letras minúsculas, tá? Então essa vai ser a estrutura para a resposta com erro que eu vou utilizar para mandar lá como resposta. E vai ter essa chave chamada erro com a descrição do erro. Isso é só um exemplo, é claro que você pode modificar e fazer da sua maneira, tá? Voltando aqui à linha 98, lá no encode.
Então vamos criar vamos criar um literal aqui. Resposta com erro. Aí o erro vai ser você pode dizer de qualquer maneira. Vou dizer autor não foi fornecido. Vamos ver se funciona aqui. Então a resposta apareceu aqui, erro, autor não foi fornecido, tá? Eu usei a estrutura literal e pode usar dessa maneira aqui, omitindo, né, a chave. Vai em ordem. Se tivesse mais de uma chave, ia na ordem, separado por vírgula, tá? Assim por diante. De qualquer maneira, essa foi a validação do autor. Claro que também tem a validação do título, né? Você poderia também adicionar aqui ou se o length do novo livro, ponto título, for o quê? 0, né? Mas aí o problema desse cara aqui é que essa mensagem aqui vai estar errada. Se eu combinar aqui. Tá? Então, esse detalhe. Não. Tem que pensar de uma maneira de como estruturar essa validação de maneira em escala, né? Você vai ter vários. Então, vamos fazer, tem que pensar. Então, se você quiser copiar aqui para o título, mesma coisa. Então, eu vou deixar como exercício você pensar em refatorizar isso, sei lá, faz uma função genérica, função que faz a mesma coisa, ou faz um tipo de estrutura que declarativa, de regras, de validação e tal, tá bom? Então, vai ser título na linha 103. Então, vamos ver. Lá pro... Não, autor não foi fornecido, vamos tirar agora o título. Título não foi fornecido, certo? Se eu tiver os dois, funciona. Claro que está na memória ainda. Voltando aqui ao editor de texto. Qual é a outra validação que poderíamos fazer? Bem, se eu tivesse aqui Se lembra que a tabela, né, tem restrições no número total de caracteres para o autor e para o título. Então, voltando ao terminal aqui. Aqui dizer do terminal do... Eu quero dar o describe livros. O autor tem restrição, varchar 50, título 100. Vamos ver aqui, se eu pegar... Quero uma string de 50. Ou poderia diminuir o número só para a gente debugar, mas tanto faz. Vou ver aqui... Download. Vou botar... autor com muitos caracteres, length, só quero ver aqui 46, 47, 48, 49, 50. 50, vamos ver. Vou tentar adicionar aqui no MySQL mais de 50 caracteres, tá? Deixa eu ver aqui. Insert into livros, autor, título. Aqui é 50. Opa, eu botei as aspas de novo. Vamos ver. Então, 50 caracteres funciona. 51, adicionei mais um. Não funciona, tá? Data too long, erro. Então, vamos adicionar essa validação lá do servidor. Então, se o length
título autor for 0, mas também tem o length tem que ser menor de 51 ou menor ou igual a 50. Tá? Então eu posso fazer o seguinte, aqui eu vou adicionar ou se o length. Poderia copiar de novo e fazer uma nova regra, uma nova função genérica para a range, né? Tem o de baixo e de cima esse negócio, mas eu vou só adicionar aqui a length do novo livro, ponto autor, for menor ou igual a 50, né? Eu vou dizer autor foi fornecido, ou pode dizer autor tem que ter pelo menos um caractere e no máximo 50 caracteres, algo assim. Mensagem assim. Tá? Então vamos testar. Postman. Vou pegar o autor e colar. Esse é com 50 vai funcionar. 51 vai adicionar mais um aqui. Opa, por que funcionou? Ah, eu não salvei aqui. Deixa eu salvar o arquivo. Tentar novamente. Oh, tá errado isso, hein? Se o length for 0, falso. Ou length for menor. Ah, putz. Eu quis dizer maior que 50, não é menor. Menor, isso aqui é o permitido, desculpa. Então vai ser maior aqui, tá? Maior aqui. Que a gente está checando pelas range de error, né? Não está checando pelo campo válido. Então, mais 50, tá? Erro, 51, 50, deu certo. Tá bom? Mesma coisa para o título aqui, nesse caso o título seria 100, né? Se lembra aqui, o título é de 100. Então, ou length, novo livro, título, maior que 100. Maior que 100. Vamos testar. Salvei. Postman, agora com título, vou copiar isso aqui do autor. E vou colar duas vezes para dar 100, sem erro. E adicionar mais um caractere no começo para dar 101. Título não foi fornecido, tem que mudar essa mensagem, é claro, né? Eu vou botar inválido aqui, mas você pode botar uma mensagem que você quiser, né? Parecido com essa ou qualquer coisa. Vou deixar como exercício para você fazer. Tá bom? Tiro um e funciona de novo. Então é isso pela validação aqui, tá? Então vamos dar uma pausa, depois a gente continua. Então até a próxima.